Só pra ir, eu não sei porque esse meu cabelo tá assim tão cheio, eu não consigo de jeito nenhum arriar ele, porque esse... Quero ver se isso funciona mesmo. Menino, que produto bom, viu? Arretado, amei. Aí, velho. Que é isso, Theo? É creme. Creme de quê? E cabelo, papai? De cabelo, né, Theo? Ah, tá bonito. Eu quero. Agora vai dar jeito. Abaixa tudo. Agora ele se quebra comigo. Mais um pouquinho. Olha. Mas, rapaz, não é que abaixou mesmo. Obrigado, viu, Theo? Gostei muito. Alguns momentos depois. Rapaz, e não é que ficou... É o quê? Ai, meu Deus.